Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, e hoje nós vamos falar sobre acertar o alvo e errar o alvo. A palavra grega para acertar o alvo para errar o alvo, na verdade, é hamartia, que é a mesma palavra usada para pecado. Mas antes de falar sobre isso, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, dar o seu joinha e receber as nossas notificações. Então veja bem, errar o alvo ou o pecado, geralmente quando alguém tem conceito de pecado, fala de grande pecado e pequeno pecado. Eu quero logo dizer para você que pecado é pecado. A gente que colocou essa história de grande e pequeno, para que quando nós então fizéssemos alguma coisa boa, nós pudéssemos amenizar aqueles pecados que cometemos, fazendo uma contrabalança com o benefício que nós fazemos. Mas a verdade é que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E então sobre esse errar o alvo, eu quero falar sobre 3 níveis. O primeiro nível é o nível da iniquidade. Iniquidade é o contrário da equidade. Equidade fala de moral, fala de coisas boas, de fazer a coisa certa. A iniquidade é justamente ao contrário. Mas iniquidade também é quando você projeta fazer algo de uma maneira oculta, de uma maneira escondida. Quando você faz algo escondido, você está cometendo iniquidade. A Bíblia tem uma palavra dura. Jesus diz que ele vai dar um decreto de se afastarem dele todos aqueles que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então a iniquidade é um grande pecado, tá? Se é que existe grande pecado, iniquidade é pecado. Um outro pecado também é a concupiscência. A Bíblia fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então a concupiscência, na verdade, é um desejo desenfreado. É aquela pessoa que não consegue se aguentar e comete o erro. A Bíblia fala de obras da carne, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, 20, vai falar sobre essas obras da carne. É aquilo que a pessoa não consegue se segurar, ela deseja muito, ela quer muito aquilo, e aí então fica uma luta. Por isso que as obras da carne são 2 versículos que estão antes do versículo que fala sobre o fruto do Espírito, porque é uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E nós precisamos, então, alimentar o Espírito, né? Há uma história no que se você tem 2 animais, um bode e um carneiro, e a ideia é que dentro de nós estão os 2, tanto o bode quanto o carneiro. E o que nós vamos fazer para que o animal vencedor dessa batalha entre o bode e o carneiro seja o carneiro o vencedor? Porque a ideia é que o bode é das coisas ruins e o carneiro é das coisas boas. Para que eu possa ser aquele que vai viver a obra do Espírito, eu tenho que alimentar o carneiro, eu tenho que alimentar as coisas boas, e aí então eu vou produzir o fruto do Espírito, né, que é liberado pelo Espírito Santo. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então isso se chama fruto do Espírito. Para vencer a concupiscência, eu tenho que produzir, alimentar o fruto do Espírito. Mas há um outro nível de pecado também. É o pecado da transgressão. E esse pecado da transgressão é o pior deles. Por quê? Porque a transgressão é aquele pecado que você comete sabendo que está errado. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer da mesma forma. É aquele pecado que está relacionado muito à desobediência. Eu sei aquilo que é certo, mas eu quero fazer o errado e eu vou fazer o errado e doa a quem doer. O problema é que a transgressão, tanto no natural como no espiritual, também tem consequência. Quando você erra, comete uma transgressão, você vai pagar uma consequência. Quando você comete uma transgressão no mundo espiritual, também há uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é vida eterna. 3 erros de alvo.
o erro da iniquidade, o erro da concupiscência e o erro das transgressões. Mas nós somos convidados por Deus para nós acertarmos o alvo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 12, que o Senhor, o próprio Messias, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi contado entre os pecadores. Sabe o que significa? Que Jesus, ele se fez pecado por nós, que Jesus pagou a nossa conta. Na cruz do Calvário, nós temos os nossos pecados perdoados. Jesus, ele se fez pecador para que eu e você acertássemos o alvo e nos tornássemos justiça de Deus. Que coisa maravilhosa! Hoje nós podemos ser aqueles que são os ponteiros. Eu lembro dessa palavra ponteiro porque quando eu era criança nós brincávamos muito e nós atirávamos com as baladeiras, as atiradeiras, e quem acertava o alvo era chamado de ponteiro. Olha, aquele ali é muito ponteiro. Eu quero dizer que você vai acertar o alvo, você vai andar na direção de Deus, na direção da glória, na direção de Cristo. E assim como ele se faz pecado por nós na cruz do Calvário, você também, pelo sangue do Cordeiro, será justificado, se fará justiça. Jesus, ele vem para receber a consequência do pecado, para que nós recebamos a consequência da justiça. Você está convidado para acertar o alvo. Como é que eu faço? Abra o seu coração para Jesus. Se livre da iniquidade, de todo nível de concupiscência e de todo nível de transgressão. Ah, pastor, isso está no ser humano, não tem como se livrar disso. Pois é, mas que seja um acidente na nossa vida, porque quando nós vamos até Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No deserto, quando Moisés estava com o povo de Israel era picado por serpentes. E quando as serpentes picavam o povo estava morrendo, estava falecendo. Deus disse, levanta uma imagem de uma serpente. E quando o povo olhava para a serpente, ele ficava curado. O que eu quero dizer? O que Moisés nos ensina? O que Jesus traz de ensinamento para nós? Que ele foi levantado. E assim como o veneno da serpente matava pessoas, o antídoto da cruz traz cura, traz salvação. E que antídoto é esse? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Que Deus lhe abençoe, um beijo no coração e que você viva na direção do alvo. Prossigo para o alvo, o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Deus abençoe.